O trabalho de ciências. Era uma vez um menino chamado Victor, e Victor não era uma criança feliz. Isso foi há muito tempo, antes de existir videogame, TV e tudo mais. Então a única maneira que Victor tinha de se entreter era com livros. E como os pais dele eram médicos, os únicos livros que tinha em casa eram de ciências e medicina e coisas assim. Outra coisa que deixava ele triste era que seus pais não deixavam que tivesse um bichinho de estimação. Seus pais diziam que Victor ainda não era responsável o suficiente para cuidar de um animal e que esse trabalho sobraria para eles. Victor prometeu que alimentaria e levaria o bichinho para passear 3 vezes por dia, mas a resposta era não. A única alegria do Victor era a escola. Ele ficou inteligente depois de ler os livros dos pais. E seu professor de ciências falou que se ele estudasse bastante, poderia ficar famoso algum dia. Daí, quando chegou a feira de ciências, Victor ficou bem empolgado. Ele passou o mês inteiro preparando seu trabalho e estava torcendo para ser bom o suficiente para ganhar o primeiro lugar. Mas Lise Ligo venceu com um trabalho sobre vulcões, que Victor tinha certeza de que teve o dedo dos pais. Lise levou a medalha do primeiro lugar e Victor ganhou uma porcaria de certificado de menção honrosa. A partir daí, Victor começou a planejar qual seria seu trabalho para a próxima feira de ciências. Ele leu os livros dos pais de ponta a ponta para encontrar uma ideia. Só que não conseguiu pensar em nada que poderia deixar as pessoas completamente maravilhadas. Um dia, quando olhava pela janela para o cemitério atrás de sua casa, Victor teve uma ideia. Para ser sincero, era uma ideia meio perversa. Só que Victor sabia que se conseguisse fazer aquilo, o trabalho dele ganharia o primeiro lugar com certeza. Ele começou a fazer experimentos no sótão todas as noites para se preparar para a feira de ciências. Seus pais achavam que ele estava passando muito tempo sozinho e se perguntaram se já não era a hora do filho ter um bichinho. Depois, finalmente chegou o dia da feira de ciências e Victor levou o trabalho dele para a escola. E se quiser saber como Victor conseguiu os materiais para fazer aquele trabalho de ciências, digamos que pode ser melhor você não perguntar demais. A eletricidade pode trazer os mortos à vida? Apesar de ter passado um ano preparando aquele trabalho, Victor não sabia se ia mesmo funcionar. Mas sabia que se não funcionasse, perderia para Lise Ligo pelo 2º ano seguido. Daí, quando os jurados chegaram para avaliar o trabalho dele, Victor cruzou os dedos e acionou a alavanca. Está vivo! Victor sentiu que todo o esforço tinha valido a pena quando sua criação ganhou vida. E dessa vez ele ganhou a medalha de primeiro lugar. E foi Lise que precisou se contentar com uma menção honrosa. Victor estava se sentindo muito bem no caminho de volta para casa, mas meio que desejou ter pensado melhor sobre o que aconteceria depois da feira de ciências, porque não sabia o que fazer com o resultado do seu trabalho. Victor achou que seria uma boa ideia deixar a criação dele no cemitério, mas ela não conseguia entender isso. Cemitério. Victor pegou um graveto e jogou para dentro do cemitério. Mas sua criação pensou que fosse uma brincadeira e trouxe o graveto de volta. Daí Victor começou a se divertir com seu trabalho de ciências e os dois passaram horas curtindo ao ar livre. E Victor descobriu que a criação dele adorava coçadas na barriga. Quem é o menino bonzinho? Você é o menino bonzinho. Ah, é você mesmo. Victor contou para seus pais sobre o primeiro lugar na feira de ciências e eles ficaram bem orgulhosos do filho. E apesar de terem ficado preocupados quando imaginaram onde ele tinha conseguido os materiais para aquele trabalho, sabiam que era melhor não fazer perguntas demais. Ele perguntou se podia ficar com a sua criação e depois de prometer que a alimentaria e a levaria para passear 3 vezes por dia, os pais dele disseram sim. Victor e seu novo bicho de estimação viraram melhores amigos
e nunca mais passaram um dia longe um do outro. Victor ficou famoso como o professor previu e sempre aparecia no jornal, cada vez por um motivo diferente. Victor Frankenstein faz grande descoberta no ramo da nanotecnologia. A cada ano ele ficava um pouco mais velho, só que seu bichinho não envelhecia. E quando Victor morreu, seu fiel escudeiro estava ao lado dele na cama. Com o tempo, as pessoas se esqueceram de Victor Frankenstein. Só que seu bicho de estimação meio que ficou famoso. Era chamado de bicho do Frankenstein, ou de monstro do Frankenstein. E depois começaram a falar só Frankenstein. E sempre que ouvia isso, sentia saudade do velho amigo. Beleza aí, Frank? Frankenstein não sabia o que fazer com todo o tempo livre agora que Victor não estava mais lá. E achou que não conseguiria nada sem uma boa educação. Daí ele foi para a escola e começou os estudos desde o primeiro ano. E apesar de ser um pouco maior do que as outras crianças, ele era tratado como um aluno normal. Frankenstein aprendia rápido e conseguiu pular alguns anos. Participou da feira de ciências e ganhou o primeiro lugar, assim como seu amigo Victor. E se está querendo saber onde foi que ele conseguiu os materiais para fazer aquele trabalho, digamos que é melhor não fazer perguntas demais. Continua no próximo vídeo. Não perca!